trabalhou hoje Fernando, ou foi feriado para você? a justiça nunca dorme, então tem sempre uma coisa para fazer. Eu tava dando aula até agora. A André falou, não tem jeito, você é inteligente, já basta. Por causa do filtro. Ah, tá, dizendo que o André quis dizer que você não precisa colocar filtro, né? Porque você é inteligente. Poxa, que isso, cara? Que isso? Fico honrado com tamanho elogio. Mas vamos lá. Quem chegar depois, assiste do começo depois, vai ficar gravado. Enfim, boa noite todo mundo. Estamos aí, mais uma live em conjunto. Hoje trazendo aí a consultora de marketing pessoal, Karina Ferreira, vai falar para a gente da importância do marketing pessoal na persuasão. Eu costumo dizer, abordar o marketing pessoal, quando vou falar de persuasão, sempre por um outro aspecto, e aí você vai falar sobre essa visão e da sua visão também, que é sobre o problema da comunicação quando você se depara com uma pessoa que usa muito bem o marketing pessoal, talvez não tão bem, e isso causa uma impressão de que existe uma diferença de nível entre você e a pessoa, porque a outra pessoa está muito mais arrumada, tem uma aparência muito que você julga ser muito melhor do que a sua, e aí você tem o problema da comunicação, você não chega perto da pessoa, você não fala, você não tenta vender para ela a sua ideia, a sua imagem, por conta disso. Você cria um preconceito ali de que a pessoa é superior a você, ou que você é inferior a ela, o que acaba dando da mesma. Por outro lado, também existe o fator da falácia indutiva, né? Quando a pessoa propositalmente usa aquilo que ela quer parecer ser para criar autoridade. Então, qualquer pessoa que você vê vestido de branco, dependendo do ambiente, você vai tender a achar que é um médico. Uma pessoa que esteja muito bem alinhada, com gravata e tal, pode ser um alto executivo, um advogado, coisa do tipo. Quando não necessariamente isso é verdade. E aí eu sempre cito aquele documentário do Histórias Reais de um Mentiroso, que é um documentário brasileiro, que fala de um carinha que se passava por delegado, por piloto, por empresário, um monte de coisa, só porque ele agia como tal. O marketing pessoal dele, o marketing de camaleão dele era tão bom que ele conseguia se adaptar às situações e assumir personalidade e criava autoridade nas pessoas. As pessoas o respeitavam como delegado, como piloto, como o que ele quisesse, e ele não era nada disso. Então, acho que eu citei aí o lado bom de você ter o marketing pessoal, as pessoas vão te respeitar. Eu costumo dizer que você deve se comportar como aquilo que você quer ser. Então, se você quer ser um, sei lá, uma pessoa bem vista, sei lá, seja o nome que for, um empresário, por exemplo, passe a andar como tal, passe a, a falar disso, falar de negócios, a se vestir como a maioria dos empresários se vestem e tal. Acho que eu me dei uma perdida, mas o fato é que você deve se trajar conforme aquilo que você quer ser reconhecido. Então, É, esse é o aspecto né? bom Você e o deve aspecto. se trajar como o que você é, mas sim como o que você quer ser. Exatamente, haja conforme o seu futuro e não o seu presente. Então, já dei uma abertura aí, uma explanada boa sobre como é que o marketing pessoal funciona dentro da persuasão e você vender imagem, vender ideia, produto, serviço, se vender, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E vamos fazer o seguinte, isso é importante, baseado nas minhas experiências anteriores com a área. Quando eu estiver falando muito, o que normalmente acontece, se você quiser colocar alguma coisa, levanta o dedo, que aí eu concluo, passo a bola para você e da mesma forma por aqui. Tá. Boa noite, pessoal. Eu queria só deixar claro que essa é uma live sem roteiro, tá? Vai ser um bate-papo aqui, livre. Não sabemos quanto tempo vai durar. Se vai durar 20 Sabemos, o minutos. Instagram limita. Pois é, mas é só entrar em outro vídeo. Brincadeira. E também pode terminar antes. Então, Isso. essa questão que você falou aí da vestimenta, né? De você, às vezes, não se sentir à vontade para falar com uma pessoa
por ela parecer muito superior a você, isso pode ser evitado se você tomar o cuidado de estar vestido adequadamente para o local, tá? Para o local, para a situação. A partir do momento que você sabe que você está vestido adequadamente para o local, para a ocasião, mesmo que uma pessoa esteja mais bem vestida que você não vai se sentir inferior, tá? Só porque ela se arrumou um pouco mais que você, ou só porque o terno dela é mais caro que o seu. Até porque a imagem, apesar de ser um dos pilares, né, a forma de você se vestir, apesar de ser um dos pilares do marketing pessoal, não é a única, tá? Tem a postura, tem a forma de você falar, tem o fato de você saber ouvir, tá? É claro que, assim, quando a gente pensa em marketing pessoal, a primeira coisa que vem na cabeça é a imagem, porque aquela história da primeira impressão. Você nunca pode perder a oportunidade de passar uma boa primeira impressão, entendeu? Se você vai a um local para tentar falar com uma pessoa e você não consegue, é muito mais fácil você ser lembrado se você estiver bem vestido naquela ocasião, tá? Mesmo que você não consiga chegar naquela pessoa. Se você conseguir falar com a recepcionista, tá? Ela vai lembrar muito mais de você se você estiver bem vestido, se você estiver com a barba feita, se você for simpático, tá? Isso é marketing pessoal. É você fazer com que a pessoa vá com a sua cara, tá? E adequando ao nosso momento atual, seja online, né, ou offline. Né? Estamos nessa fase aí, todo mundo em casa, e as redes sociais têm sido um ótimo instrumento de marketing pessoal, né? De construção de posicionamento de imagem. Sim, concordo. Mas aí acho que a gente deve eu gostaria que você falasse um pouco mais a respeito do seguinte. Você falou de se vestir bem, né? O que é se vestir bem? Eu li outro dia que as pessoas são mais aceitas quando você se parece, a sua aparência física e gestual, né? Ela é mais parecida, mais configurada, similarmente com a média das pessoas de onde você está. Então, se a média das pessoas onde você está que são pessoas que se vestem de determinada forma ou se parecem de uma determinada forma, a chance de você ser aceito vai aumentar conforme você estiver mais alinhado com aquela média ali. E aí você fala assim, de se vestir bem e tal. É óbvio que quando a gente está falando de se vestir bem, a primeira, pelo menos eu, homem, a primeira coisa que vem na cabeça é terno. Sabe? Mas não necessariamente terno seja se vestir bem para qualquer ocasião. Como é que a gente mede aí o que é se vestir bem? Se vestir bem é se vestir adequadamente à ocasião e o ambiente, tá? Você imagina você de terno num casamento 5 horas da tarde na Praia dos Cavaleiros. Você tá bem vestido? Não. Entendeu? Então, assim, se vestir bem não é sinônimo de se cobrir mais, tá? Ou de usar a roupa mais cara. É você estar vestido de acordo com a ocasião, tá? Uma pessoa, um advogado, por exemplo, faz parte do código de vestimenta deles o terno, entendeu? Então, assim, ele tem que estar de terno, porque faz parte do código. Se ele for participar de um evento com outros advogados, os outros advogados estiverem de terno e ele não, ele vai ser visto de uma forma inferior, entendeu? Então, assim, nem sempre se vestir bem é se vestir com a roupa mais cara ou com a roupa mais tapada. É você estar de acordo com a ocasião. É você procurar saber qual é o código de vestimenta da ocasião, do local. Entendeu? É você se informar antes. Informação é poder. Viu, João?
Show. Aí você falou que a vestimenta é só um dos aspectos, né, da comunicação, do marketing pessoal. Qual Uhum. seria um outro aspecto que você consideraria interessante e importante para a gente tratar quando você quer ser reconhecido pelo aquilo que as pessoas experimentam de você sem te conhecer a fundo, né? What you see is what you get. Além da Uhum. vestimenta, o que seria? Então, seria a sua comunicação, é você. É até engraçado falar isso, porque no início da live você falou algo relacionado, tá? Você saber dosar o falar muito ou falar pouco demais, é você conseguir se comunicar, se fazer entender sem que você precise falar muito e ser considerado o chato, por exemplo. Ih, o André tá aí. Nossa, não vou nem ficar perto porque ele vai me alugar. Entendeu? Então, assim, isso é um ponto. Você saber se comunicar sem exageros. Postura é você saber agir com seriedade quando a ocasião pede, né? A situação pede. Tem gente que tem pessoas que você tenta falar sério com a pessoa e você não consegue, né? Então, assim, esse tipo de pessoa passa a ser considerado como persona não grata, aquela pessoa que não, é melhor nem falar sobre isso com fulano, deixa fulano fora disso, que fica de fora, porque não sabe levar as coisas a sério quando realmente tem que levar, né? E também o contrário, de você ser muito sisudo, entendeu? Das pessoas terem que ter aquele. Não poderem fazer uma brincadeira simples com você, porque você, né, tem isso. E a humildade, que é você tratar da mesma forma o porteiro que te atendeu lá na guarita, a tia do café, que te ofereceu o café quando você passou, e o CEO da empresa, que é com quem você tem a reunião. É você tratar da mesma forma, tá? Quanto mais pessoas gostarem de você, melhor. Independente da posição que elas ocupem. Não é você ser simpático e agradável só com quem está acima de você ou na mesma posição que você. Isso também faz parte do Ou marketing com quem pessoal. te interessa. Ou com quem te interessa, tá? Até porque, às vezes, a tia do café, que você pode não ter tratado muito bem, ela é a tia mesmo de verdade, de sangue do CEO, e você nem sabe. Agora, É, não precisa saber disso para tratar bem. É um ser humano. exatamente. Todos os seres humanos merecem ser tratados da mesma forma. Certo. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Porque é uma coisa que eu acredito, de tratar todo mundo igual, mas isso foi uma parada muito legal, quando eu vi pela primeira vez, eu achei diferente, né? Quando falou assim, você tratar todo mundo igual, quer dizer que você tem que tratá-los diferente. Aí eu não entendi direito isso, o cara explicou. É o seguinte, eu definitivamente concordo que você tem que tratar todo mundo igual. Só que cada pessoa tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo, se o entendimento muito cru dessa ideia de que eu tenho que tratar todo mundo igual, se o entendimento for muito cru, isso vai dizer o seguinte, que se eu falo alto com uma pessoa, eu vou ter que falar alto com todo mundo, ou se eu sou uma pessoa que falo mais manso com uma pessoa, eu vou ter que falar mais manso com todo mundo, o que não é bem isso. Então, quando a gente destrincha um pouco essa ideia de tratar todo mundo igual, eu gosto muito de usar o exemplo dos chinelos, né? Se você imagina que tem 10 pessoas que estão precisando de chinelo, eu vou comprar 10 chinelos do mesmo tamanho porque eu vou tratá-las todas iguais. Mas aí tem uma que precisa de um calcanhar, aquela palmilha, né? Num calçado com palmilha, ou tamanho maior, tamanho menor. Então, assim, eu acho que a gente tem que, como você disse, tratar todo mundo igual, só que estabelecer o que é o nosso mínimo. O meu mínimo é o seguinte: eu vou tratar todo mundo com educação, vou tratar todo mundo com presteza,
atenção, afeto e tal, isso vai ser o meu igual. Dentro desse igual, eu vou ter alguns altos e baixos, um pouco mais, um pouco menos. Tem pessoas que não ligam se eu falar de uma forma mais áspera, principalmente no ambiente de trabalho, se você tem aquele momento que você tem que ser enérgico e você tem que né, ter aquele comportamento um pouco mais, eu não diria agressivo, mas enérgico. E outras pessoas, por mais que eu precise fazer isso, talvez eu não deva, porque é uma pessoa mais sensível. Ela é naturalmente mais sensível, questão biológica dela. Então, se eu for com essa tanto de energia que eu me senti confortável de ir na outra pessoa, se eu for para cima dela, a pessoa vai chorar, vai para o banheiro, vai chorar, vai pedir demissão no dia seguinte. Mas aí Então, você está falando de situações específicas, né? Não tem nem como comparar a situação que eu exemplifiquei. Porque quando você falou sobre falar mais alto com uma pessoa, a única pessoa que me veio à cabeça é minha avó, que é mais surda. Então tem que falar mais alto com ela. Eu nem consegui visualizar uma situação assim que você tenha que dar uma chamada numa pessoa. Aí é óbvio, né? São situações diferentes. Você não vai nem pensar em marketing pessoal aí nessa hora. Você vai pensar em fazer o que você tem que fazer, porém com respeito, né? sim, sim. Aí, quando você falou agora, eu pensei assim, pô, mas e quando que eu vou poder fazer isso e tal? É, eu acho que a gente tem que tratar igual, sim, e é só uma atenção que a gente tem que ter, por exemplo, se você vai. A gente está sempre dando exemplo aqui de reuniões e tal, eu acho que esse assunto acaba ficando bem corporativo, mas quando você vai se comunicar com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, né, que você vai ser uma comunicação só. Nesse momento a gente tem que ter o cuidado de ser bem cinza na parada, porque se você não conhece, se você não sabe como é que é o perfil ali, eu acho que você tem que passar a sua mensagem, expor seu ponto de vista, mostrar quem você é. Só que eu acho que é o momento mais perigoso, porque você vai ter todo mundo ali, vai ter o cara que vai aceitar que você faça piada, vai ter o cara que vai querer que você seja mais sério, e cada um deles vai formar uma pessoa, um avatar seu, né? Eles vão olhar para você e vão te julgar de uma forma. 10 pessoas na reunião vão ser 10 Carinas e 10 Andrés que vão estar sendo formados ali. E É aí, justamente eu acho que por você pode. isso. Pode falar. Não, é exatamente isso que eu ia falar. Que eu acho que é isso que eu gostaria que você falasse também, principalmente porque você trabalha com isso, você trabalha orientando pessoas a se exporem ao mundo. Você trabalha orientando pessoas a lidarem com uma infinidade de espectadores, de clientes. Então, como é que você trabalha isso de ser não uma unanimidade, mas uma pessoa ou um perfil profissional aí, que consegue falar com todo mundo, consegue se dar bem aí com de A a Z. Como é que funciona isso para você? Tá. Existe uma diferença entre você tratar todo mundo com respeito e você agradar todo mundo, tá? A gente sabe que a melhor receita para o fracasso é você tentar agradar todo mundo. Então, primeiro você tem que definir quem é o seu público-alvo, tá? Eu trabalho muito com posicionamento de imagem, e isso é a base, tá? Quando você está se comunicando na internet, você está alcançando, assim, uma infinidade de pessoas. Você não tem nem como saber quantas pessoas você está alcançando ali. Mas você tem como escolher quem você quer alcançar, tá? E como que você escolhe isso? Você não vai criar um personagem, tá? Você vai considerar quem você é, os seus objetivos, e aí você vai ajustar a sua comunicação para aquelas pessoas. E você tem que ter consciência de que você vai ser criticado por outras, tá? Se você ficar tentando agradar a todo mundo, você no final das contas não agrada ninguém, né? Você deu o exemplo de uma reunião, uma palestra, sei lá. Você, com certeza, você não vai agradar todo mundo. Você vai escolher o tipo de pessoa que você quer
agradar e quem não gostar, paciência. Né? São várias situações, é muito diferente você trabalhar o marketing pessoal no 1 a 1, você trabalhar o marketing pessoal de uma maneira geral. Mas a base é a mesma, é a postura, é a forma de se vestir, é a forma de se comunicar e é a humildade. Essa é a base. Então, você tem como não Você agradar falou. uma pessoa, mas sem ser arrogante. Show. Você falou de um termo que eu queria que você discorresse um pouco mais, explicasse para a gente o que que é o posicionamento de imagem. Então, o posicionamento de imagem é você fazer com que as pessoas te reconheçam pelo que você quer passar. É você construir a sua autoridade, tá? E como que você faz isso? Tendo uma imagem adequada, cuidando da sua forma de se vestir e falando sobre determinado assunto para que você seja reconhecido por aquele assunto, tá? É você falar, você fazer uma quantidade de conteúdos, né? De você se expressar com qualidade, tá? E com frequência. Você quer ser reconhecido por, como é que eu vou dizer? Por saber de empreendedorismo. Então você tem que falar sobre empreendedorismo, tá? E a partir do momento que você fala muito sobre um assunto, você começa a ficar reconhecido por aquele assunto. As pessoas associam a sua imagem àquele assunto, àquele conhecimento. Entendeu? Ok, show. Quando é que você começou da onde você tirou o interesse por marketing pessoal? Então, eu comecei a estudar por conta própria o marketing pessoal desde que eu comecei a atuar comercialmente de forma mais ativa, que foi quando eu entrei na Cotec, que foi em 2014. Né? Eu fazia visitas comerciais, eu lidava muito com clientes, então eu busquei conhecimento sobre isso. Em 2018, final de 2018, eu me graduei em marketing, né? Graduação tecnológica. E desde então eu venho estudando, através de cursos, livros, imersões, o marketing digital. Sendo que eu estudo marketing digital com foco no posicionamento de imagem. Entendeu? Então, assim, Entendi. marketing desde 2014, aí em 2018 eu me graduei e venho estudando de, por conta própria, né, fazendo cursos e tal, imersões desde 2014. Acho que tem bastante gente interessada, por exemplo, a Solange entrou aqui agora e eu acho que ela é interessada em marketing pessoal porque ela trabalha com vendas. Então, você tem alguma indicação de curso, de conteúdo, preferencialmente gratuito, Tem que ela o possa meu acessar? perfil. Todo mundo. Mas o teu perfil dá para estudar? Eu posto conteúdo de forma leve, Ah, mas legal. é só acompanhar. Conteúdo Não, de tranquilo. Não, então, forma marketing. leve eu acho mais legal porque você. Eu acho que é até melhor porque você nem todo mundo tem a possibilidade de assumir um compromisso de um curso e tal, enquanto que acompanhar o seu perfil pode ser esporádico Uhum. e palatável. Sim, eu Aí, não posto todos os dias, mas toda semana eu compartilho algum conteúdo de marketing, comunicação, empreendedorismo, vendas. Só acompanhar. show. Tem uma dúvida, cara, que eu queria tirar contigo, é a seguinte. Como eu falei, né, esse assunto sempre tem um aspecto muito corporativo e muito profissional, mas eu acho que a gente pode ter marketing pessoal na nossa vida, se não doméstica, pelo menos a social, né? Uhum. Como é que você quer ser reconhecido pelos seus amigos ou pelo vizinho, ou você vai no mercado e você é reconhecido? Como é que isso funciona? Eu posso ter dois marketings pessoal, não sei o jeito certo de fazer essa pergunta, mas eu posso ter duas imagens, por exemplo, no trabalho eu quero ser o cara sério
que todo mundo respeita e pode até ter medo, sei lá. Mas aqui no meu social aqui, eu quero ser o cara que é legal com todo mundo, que faz piada e tal. É possível isso? A gente consegue criar isso? De ter dois perfis, por assim dizer? É possível, mas infelizmente a maioria das pessoas utiliza isso de forma errada, né? Vou dar alguns exemplos para você. É o cara que no trabalho, na padaria, no posto de gasolina, ele é super agradável, super simpático e em casa com a esposa, com os filhos, ele é um cavalo, né? Ou seja, o marketing pessoal dele na rua é ótimo, mas em casa é péssimo. É a mulher que quando sai parece até a Sharon Stone, mas quando tá em casa, o tempo todo parece que vai para a favela comprar crack, porque é um lixo. O marketing pessoal dela na rua tá show. Agora em casa, né? Infelizmente, o ser humano ele tende a desvalorizar aquilo que ele já tem, tá? E isso acaba acontecendo. Eu vou dar um exemplo real do meu marketing pessoal em casa. Eu, de um tempo para cá, acho que tem mais de um ano, eu parei de dormir vestida de mendiga e passei a dormir só de camisola. Quando eu falo que eu durmo só de camisola, não significa camisola sexy toda noite. Não, é camisola confortável. Só que eu adotei, eu tirei as roupas de mendiga e comprei umas camisolas, né, para eu criar o hábito de estar sempre bem, entendeu? Não só para o meu marido, como para mim também, porque é legal você tá em casa sem maquiagem, com o cabelo preso, mas passar em frente ao espelho e se achar bonita, se achar legal. E não dá para se achar legal com a camisa, sei lá, fala um político aí famoso, né? Furada, rasgada, não tem Melhor não. como, né? Não tem como. Ah, mas marcas pessoal para você mesmo? Não. Quando você está bem alinhado, você está fazendo um marketing pessoal para quem está com você também. É muito mais agradável você estar perto de uma pessoa bonita, alinhada, do que. Como você tem certeza que você prefere chegar em casa, encontrar a sua mulher de banhozinho tomado, do que largadona lá. É óbvio que não dá, que tem situações que não dá. Mas, assim, é necessário ter um esforço da parte do ser humano, porque a gente relaxa muito com o que a gente já tem, com quem a gente já tem. Então, assim, isso é um hábito que deveria ser repensado, né? De você só se arrumar para o outro, para quem você não ama, entendeu? A gente faz tudo o contrário. Ao invés da gente se arrumar mais para quem a gente ama, a gente faz o contrário. A gente se arruma para quem a gente vai ver uma vez e talvez não veja nunca mais. Como Como montar uma montar uma estratégia para funil de estratégia para venda? funil de venda? Ô, Júnior, eu acho que você está na Entrou live na live errada. errada. Eu acho que a A gente gente está até falando de poderia falar sobre isso, persuasão, mas marketing pessoal e persuasão. não no momento. Tá? Vai para a live do Ícaro de Funil de vendas, você entra no Carvalho, site do Sebrae. É. do Érico Rocha, do Misha E também, Menezes, tá? isso aí. Tem Mas obrigado pela planilha de participação. funil de. Tem planilha de funil de vendas lá no site do Sebrae. No Sebrae também. Outra hora a gente fala sobre funil de vendas, sem problema. Acho que a Karina e eu a gente pode falar um bocado sobre isso também. Mas Podemos. não hoje. Mas não hoje. Mas então você entendeu a questão Show. Mas aí. do marketing Oi? pessoal? É o quê? Entendeu a questão do marketing pessoal em casa? É da forma de você falar. A gente tende a fazer isso. Então, aí é isso que eu quero saber. Se a gente, é, se é possível, porque, sei lá, cara, eu fico pensando assim, se você adota aí um perfil muito extremista, eu acho que dá para chegar num consenso, né? Eu acho que eles falou, ô Júnior, sem problema, cara. Foi legal você por aqui. Se quiser, por favor, continue. A gente está gostando. Vou marcar uma live com o Você tem uma Júnior. personalidade aí. O Júnior foi meu professor de violão, né? Júnior, até hoje eu não aprendi a tocar violão, tá? Só para te atualizar aí. Mas aí, o que eu fazia? Eu enrolava, eu persuadia o Júnior, já que a gente está falando de persuasão,
E quando a gente ia ver, Júnior estava tocando violão, eu estava cantando. Entendeu? Era isso que acontecia na aula. Vou marcar uma live com ele, para ele cantar violão e eu tocar. Não, para ele Possivelmente, tocar violão e eu cantar. Violão não, baixo. Mas no caso era a aula de violão que ele me dava. Só que a gente ficava tocando e cantando. Porque eu persuadia ele. Entendeu? ótimo. Se funcionou, perfeito. Aí agora eu quero te perguntar o seguinte. O lance que eu falei falei da falácia indutiva, de a gente se deixar levar, né? E você falou que isso só vai acontecer quando a gente não tiver, você falou da vestimenta, vestido adequado para a situação. Eu acompanho o trabalho do Bruno Kossalter e ele falou um negócio que eu achei bem interessante, que é o seguinte: a gente só sente esse distanciamento da pessoa com quem a gente vai falar, porque a gente acha que ele está num nível superior e tal, justamente por isso, por a gente introjetar em nós mesmos que nós estamos inferiores a ele e tal. E aí você falou que o ideal é que você se prepare, né? Vá vestido para aquela situação, mas eu acho que não necessariamente, e aí você, quando você estava abordando um aspecto do marketing pessoal, que era a vestimenta. Mas e quando, por exemplo, você não tem a vestimenta envolvida, isso não é um problema, mas como é que você trabalha o seu marketing pessoal para você, um candidato a empregado, está chegando na empresa naquele dia e vai falar com um alto executivo lá? Você tem que falar com ele, não é mais uma questão de, de vestimento. Como é que você faz o seu marketing pessoal nesse momento? Como é que você se endereça a essa pessoa sem deixar transparecer que você está morrendo de medo? Ou eu acho que não tem como você não sentir medo, não sentir insegurança, eu acho que isso é bem natural, mas como é que você não transparece tanto isso? Como é que você se porta ali para conseguir fazer o contato e sem se estabanar todo? Aí já não tem nada a ver com marketing pessoal, e sim com equilíbrio emocional, né? Que a gente pode falar também em algum momento, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. O marketing pessoal tem os mesmos aspectos independente da situação. Vestimenta, postura, comunicação, humildade, entendeu? Só que se o cara tá nervoso, não tem nada a ver com marketing pessoal. Aí é uma questão emocional dele, de equilíbrio emocional dele. Já é Sim, outra mas coisa. aí, olha, show. Mas quando você fala para mim de humildade, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu conheço gente que tem essa trava com a autoridade, que não consegue falar com o gerente da empresa, por, eu já não sei se é humildade ou timidez, porque a pessoa se coloca numa posição tão inferior, sabe, que torna qualquer diálogo impossível. Você não consegue sair dali porque, na sua cabeça, você não é digno de estar conversando com aquela pessoa. Quase isso. Não sei se chega a ser isso, mas é quase isso. Você não se vê é, como dois seres humanos. Justamente Sim, então, essa pessoa por tem que esse conceito conscientizar que de precisa de... humildade que eu queria que você falasse, porque existe uma dupla interpretação do conceito de humildade. Diga. Então, eu acho que você está misturando dois assuntos distintos. Se a pessoa se sente inferior, ela não precisa... antes de trabalhar qualquer marketing pessoal dela, ela precisa trabalhar o emocional. Ela precisa se conscientizar que ela tem esse problema, né? E buscar um profissional para trabalhar isso nela, um terapeuta. Questões emocionais se trata com um terapeuta. O que é essa humildade que você fala? Peraí, deixa eu ler aqui. Alguém falou alguma coisa. É a Eu Mari. tenho uma dificuldade no trabalho de falar com meus. De falar meus feitos, né? O que ela faz bem, sem parecer que Sim, estou parecer que tentando estou. ficar me mostrando. Ah. Fala você primeiro sobre isso, depois eu falo. Tá. No caso, fala mais, Mari. Falar seus feitos, mas em que situação? Quando você tem que falar, você não fala? Em que situação você deveria falar dos seus feitos e você não fala? No trabalho, tudo bem, mas
alguém te pergunta e você não fala, eu não entendi. A informação não foi suficiente para mim. Para você foi, André? Você consegue... Eu acho que sim, eu acho que dá para Então, entender fala aí. da seguinte forma, quando alguma ideia que tive, algo que melhorei. Tá, mas assim, Ah, algo tá. que Não, você tudo bem. melhorou não é visível? As pessoas não conseguem ver que você melhorou aquilo se você não falar? Não, deixa eu dar o meu entendimento dessa Ah, pergunta. tá certo. Eu imagino que não necessariamente no mesmo lugar que ela fez isso ou em outro lugar, e ela em algum momento tem que mostrar o valor. Como é que ela faz para mostrar valor, o- as realizações dela, né? Sinceramente eu acho que não pode haver temor nesse momento de você reconhecer o próprio mérito. Se você fez alguma coisa, só que aí é que tá. Na hora de você apresentar isso, o foco não, não pode ser você. Não é eu fiz, eu fiz, eu fiz. Eu acho que criamos, fizemos, foi feito, foi realizado, a empresa economizou tanto. Isso aí, não faço meu marketing. Então, se você está falando das realizações que você fez nessa mesma empresa, eu acho muito mais interessante você tratar isso de uma forma coletiva, que o setor economizou, o processo foi melhorado, é, no contexto a pessoa vai entender que aquilo ali veio de você. Eu acho que quando você coloca o negócio mais no eu, no pessoal, aí você corre mais o risco de parecer arrogante. Talvez não arrogante, mas do outro jeito que você está falando aí, parecer que você está se mostrando. Assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Você não está mostrando o trabalho, você está se mostrando. Então, eu entendo dessa forma. Quando eu vou mostrar os meus feitos, eu não tenho problema nenhum de fazer isso. Eu mostro o que que a sociedade, no caso a empresa, o que que a comunidade ali, as pessoas, o processo, ganhou com aquilo que eu fiz. Eu acho mais interessante fazer dessa forma. E Você, também tem feitos Karina, que se baseado mostram sozinhos, né? Tem feitos que se mostram sozinhos, que não precisam nem ser ditos, principalmente os que envolvem números. mas eu acho que é bom falar. Eu acho que é bom falar. Assim, eu concordo com você, mas eu acho que é bom falar. Esses Quando aí que não não. está sendo reconhecido, quando não está sendo reconhecido, é bom falar. Agora, como Uhum. não existe esse problema de não reconhecimento, falar é exagero, porque já está. Já. Exatamente, exatamente. Pô, de Aí novo falando sim passa a disso, ser tá? arrogância. A gente já te parabenizou por isso, tá? Outra coisa. Então eu também acho, pode ser. Que parabenizou quem? Não entendi. Não, o exemplo que você deu de você estar falando de uma coisa que já foi Ah, sim, reconhecida. é, porque Então, aí você fica arrogante. No caso, você ficar falando de algo que todo mundo já sabe, né? Que o mérito é seu, que foi você que fez. Você tem que falar quando não tá havendo reconhecimento. Aí você tem que lembrar, peraí, quem fez isso aqui foi eu, lembra? é, Aí sim. Agora a ideia. agora eu também acho que isso. Agora tem formas estratégicas de fazer isso, né? Você não pode dar tiro a esmo. Você tem que ter o momento certo de você fazer esse lembrete, esse pedido de reconhecimento. Eu uma vez recebi um conselho no trabalho: a galinha, quando coloca o ovo, sai cacarejando. Tá, De repente a sei pessoa lá, se cara. sente ameaçada por você. Sabe? Eu já ouvi bem assim uma vez, bem no início mesmo da minha vida profissional. A minha chefe virou para mim e falou assim: Você não está aqui para me substituir. Eu devia ter uns 18 anos, a mulher uns 40. E ela estava se sentindo ameaçada. Porém, o problema era ela com ela mesma, não era comigo, entendeu? E de repente essa pessoa aí se sentir ameaçada por você, né? Tem que avaliar É, também com é, quem você... é. Eu reitero que existem formas estratégicas de você mostrar os seus feitos. Não é para você fazer isso no corredor, tomando café. E Eu nem acho o tempo que todo. e nem o tempo todo, exatamente. Eu acho que tem formas estratégicas. A gente pode falar mais sobre isso em outro momento. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu só tenho mais 6 minutos de live, eu tenho uma demanda daqui a pouco. Então, mais 6 minutos e eu vou encerrar. Vamos ver. O Renato falou aqui. Renato falando, a gente tem que ouvir, cara. Espera aí.
O Exatamente. trabalho, quando é Renato, bem eu feito e partilhado, não concordo precisa ser completamente com propagado. você. O barulho precisa Concordo ser natural. plenamente. Travou um pouco aqui para mim, mas você disse que concorda plenamente com o Renato? Isso. Isso. Eu acho que o mais importante da fala do Renato aqui é a palavra Partilhar. partilhado. Bem feito e partilhado. Porque quando você partilha, quando aquilo ali deixa de ser. É aquele lance, a diferença de importante, né, e significante. Importante é quando é importante só para mim, quando faz efeito para mim. E significante é quando tem significado para os outros. Quando aquilo ali deixa de ser uma coisa minha e passa a ser maior do que eu mesmo. Então, aí realmente não tem nem o que dizer, né? As pessoas passam a ter o reconhecimento ali do seu feito. Eu acho que isso é bem por aí mesmo, Renato. Os feitos. A não ser que eu melhorei a organização da minha mesa. Quem quer saber disso? Sabe? Isso vai trazer melhoria para quem, além de mim? Pô, aí eu vou sair por aí, ó, galera. Ó, minha mesa hoje está arrumada, mandar e-mail para todo mundo pra falar disso. Que bosta, né? Agora, se você desenvolve métodos que diminuem o consumo de papel ofício ou de post-it no escritório, se isso é impactante, aí beleza. Se isso melhora a vida de todo mundo no escritório. É Mas o isso. Renato fez uma pontuação muito boa aqui. Obrigada, Renato, pela Show? participação. É. Show. Eu não tenho mais perguntas. Eu estou satisfeitíssimo, satisfeitíssimo com essa live. Eu acho que você, Karina, trouxe com a sua experiência de marketing pessoal muita luz para o pessoal que está assistindo, porque como a Mariana mesmo falou aqui, é complicado às vezes você falar de si, chega na entrevista, me fale um pouco de você. E a A gente fica, gente ai, fica com eu vou falar que eu dificuldade de sou bom pra encontrar o caramba nas equilíbrio, né? coisas. A gente tem medo de parecer muito arrogante e acaba se diminuindo um pouco, né? Não falando tudo que deveria e como deveria. Obrigado, Renato. Obrigado pelo parabéns aí. Eu não sei se deu para ouvir, para mim congelou um pouco, mas quando eu falei aqui da dificuldade, que eu acho que é muito natural, mas que deve ser combatida, é a dificuldade de falar bem de si, como a Mariana ressaltou. Chega na entrevista, a pessoa te pergunta, poxa, me fala aí suas qualidades, me fala um pouco de você. Pergunta que quebra, me fala um pouco de você. Aí a gente começa a suar frio, ou vou deixar transparecer aqui que eu durmo até tarde, que sei lá o quê. E a gente fica nessa preocupação, o que eu vou falar, mas eu acho que isso é uma coisa que se aprende, né? A gente deve se habituar a falar bem de si, reconhecer os próprios méritos. Como eu falei, eu acho que, Não se minha comparar, opinião, né? Eu acho né? Não se que comparar com muitíssimo outras importante. pessoas, comparar consigo mesmo, com o que você era antes. Isso é... Perfeito você falar que foi uma coisa, por exemplo, você fala, eu acho que eu sou um bom comunicador, mas isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, isso foi um aprendizado, nem sempre eu fui assim. Pô, sensacional. Você mostrar que melhorou em alguma coisa, putz, eu acho isso incrível. Quando a pessoa reconhece que era ruim e se tornou bom em alguma coisa. Igor Belmonte, cara, esse cara aqui é sensacional, tá entrando agora. Igor, por favor, depois assiste e depois a gente marca de fazer uma live também, cara. Você é um cara genial. Assim como o Renato, preciso fazer uma live com o Renato, pelo amor de Deus. Karine, então é isso. Eu vou encerrar por aqui. Te agradeço demais pelo seu tempo, pela sua contribuição. Você sabe, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de conversar com você. E ter você aqui, eu espero que tenha sido igualmente agradável para todo mundo que assistiu a gente. Obrigada pelo convite, Vanessa, e nos pimpolhos aí, tá bom? São vários. Falou para você também. Tchau, Falou, beijo. Karine. Fortíssimo abraço. Beijão. Tchau, tchau.